Oi, gente! Vi esses potes de porcelana no Pinterest e apaixonei. Eu sou Eliana de Oliveira e você está no canal Lioli Arte. Vou tentar reproduzir os potes de porcelana nesses potes de vidro e vou começar pelas tampas. Vou usar massa para modelar. Antes eu abri a massa com uma garrafa, mas estava aguardando chegar esse rolo, que tem medidores para deixar a massa na espessura que precisamos. Ele é um rolo usado na culinária e é só desatarrachar e escolher o tamanho do medidor que a gente precisa. Eu vou escolher o medidor de 2 milímetros. Perfeito, gente, deixa a massa bem lisinha. Vou passar um pouquinho de cola branca extra forte na tampa antes de colocar a massa. E vou passando uma esponjinha úmida por cima para a massa ir aderindo à tampa. Depois vou virando a massa com cuidado para revestir as bordas. Nesse momento eu vou verificando se tem alguma bolha. Se tiver, eu já vou empurrando essa bolha para a borda. E vou cuidando na hora de puxar a massa para baixo para que ela não rasgue. Com a ajuda de uma esteca eu corto os excessos. Com a espuma úmida, eu vou alisando e ajustando a borda. Molho os dedos na água e vou fazendo mais alguns ajustes. Revesti a outra tampa também e fiz uma bolinha, que vai ser a minha laranjinha. Pressionei sobre a tampa e dei uma achatadinha. E aí eu vou fazer umas ranhuras para poder aderir a massa que está na tampa. Vou colocar um pinguinho de cola para ajudar a grudar. Fiz umas ranhuras na massa da tampa também. Achei que não ia ficar bem grudada e resolvi botar um pedacinho de massa sobre a tampa, que a massa que estava revestindo já estava um pouco ressecada. Depois peguei um pedacinho de massa e fiz um rolinho. Com uma esteca eu fiz um furinho na laranjinha. Coloquei um pouquinho de cola no furinho e enfiei o cabinho da laranja. Abri um pedacinho de massa na espessura de 2 milímetros. Com a esteca, recortei uma folhinha e já tinha outra pronta. Fiz ranhuras onde eu ia colar as folhinhas.
E para o outro pote eu vou fazer um limão siciliano. Fiz uma bolinha e depois fiz 2 pontinhas nas extremidades do limão. Depois fiz o mesmo processo que fiz com a laranjinha para grudar o limão na tampa e coloquei também 2 folhinhas. E olha que bonitinho, gente! E enquanto as minhas frutinhas vão secando, eu vou preparando os vidros. Vou passar 2 demãos de batida de pedra, que vai substituir o primer. E antes eu já tinha lavado bem com detergente e passei álcool. Essa parte é muito importante para a aderência da batida de pedra ou do primer, da tinta. Pintada essa parte que tinha que ser com pincel, o restante eu vou pintar com um rolinho. E vou experimentar esse com lã de carneiro, que eu nunca pintei vidro com ele, para ver se dá certo. E já vi que dá certo sim. Depois da primeira camada de batida de pedra, eu deixei secar e passei uma lixa fina levemente. E depois da segunda camada também. Isso deixa a superfície bem lisinha. E agora eu vou passar 2 demãos de tinta acrílica branca. As 2 camadas de tinta já foram passadas e eu passei novamente a lixa fina sobre a tinta. Vou usar a tinta acrílica amarelo primário e o pincel série 410, número 16 da Condor. Molhei o pincel na água e depois passei na tinta e fui enchendo o pincel com a tinta e misturando com a água, para que ela ficasse um pouquinho mais diluída. E agora eu vi onde ficava a emenda do pote, né, que fica aquela marquinha da forma, e ali sobre ela, como um guia, eu vou fazer uma listra e vou fazer a mão livre. Mas pode ser feito também com stencil ou com fita crepe. E se alguma coisa der errado, eu pego um lenço umedecido e retiro a tinta toda e faço novamente. Aí depois eu dou uma secada com o secador e venho e faço novamente, cubro novamente essa listra. E aí eu vou para o outro lado, na outra marquinha da emenda do vidro e faço essa outra listra. E entre essas 2 listras eu faço outra listra. E entre essas 2 listras eu faço outra listra um pouco mais fina, usando o pincel da mesma série, só que número 14. E entre as listras amarelas eu vou fazer uma linha fina usando a tinta acrílica maçã verde e um pincel filete de pelos longos, umedecido na água para a tinta ficar bem fininha. E não deu certo de primeira, então tirei tudo com lencinho umedecido e fiz novamente. Fiz o restante e já fiz o laranja também. E tudo isso pode ser feito, gente, com fita crepe ou com stencil.
para ficar perfeitinho certinho. Aqui eu deixei meio que orgânico mesmo. Para as listras laranja, eu usei a tinta acrílica brilhante laranja. Fiz uma mistura de 2 partes de verniz acrílico brilhante para uma parte de lustramóveis. E passei 2 demãos sobre os vidros. E esse ainda não é o verniz de acabamento final. Eu ainda vou passar um outro para ficar com aspecto de porcelana. Depois das tampas secas, eu vou lixar tudo com muito cuidado. A laranja e o limão eu vou lixar levemente para que eles fiquem com uma certa textura. Gente, mesmo lixando com todo cuidado, as frutinhas ainda se soltaram, porque por dentro elas não estavam completamente secas, ainda estava bem úmido ali na parte de contato da fruta com a tampa. Então eu botei uma gotinha de araldite, essa que tem 2 componentes que a gente mistura, e aí ficou bem grudadinho mesmo. As tampas eu vou pintar com a tinta acrílica maçã verde. Passei 2 demãos e depois de seco eu passei uma demão de verniz acrílico brilhante, porque agora eu vou pintar a laranja e aí se borrar um pouquinho o verde, fica mais fácil de limpar. Vou começar pintando as folhas com as tintas acrílicas verde musgo e maçã verde levemente diluídas. E a tinta maçã verde vai ser para as partes mais iluminadas. Vou usar um pincel redondo. Para laranja eu vou usar as tintas amarelo primário e laranja. Se você está gostando desse vídeo, aproveite e curta agora para não esquecer. No limão eu vou usar as tintas amarelo limão e amarelo primário.
Depois passei uma demão de verniz acrílico sobre as frutinhas. E para dar o acabamento final, eu vou passar 2 demãos da mistura de 2 partes de verniz vitral para 1 parte de diluente eco. E aqui nas imagens que vocês vão ver, só vai estar com 1 demão porque não deu tempo de secar, para passar a 2ª demão. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem, curtam, compartilhem, hypem o vídeo se tiver essa opção para vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigada por vocês estarem comigo até agora e até o próximo vídeo. Tchau!